Neste vídeo, eu vou demonstrar como criar cardápio utilizando a tabela composição de alimentos. Para isso, você deve acessar o menu Arquivo, a opção Cardápios. Primeiro, vamos criar um cardápio. Então, clique na opção Itens barras Composição. Nessa área, você verá três opções: a aba Itens, a aba Criar composição e a aba Lista de composição. Primeiro, vamos observar aqui a aba Itens. Observe que aqui eu tenho uma série de itens cadastrados. Então, digamos que eu queira preparar um cardápio baseado na junção de vários desses itens aqui. Para que o item traga as informações de dados nutricionais, você precisa vincular o item dessa tabela aos itens da tabela de composição de alimentos. Para isso, basta clicar aqui na opção que tem esse linkzinho aqui, essa imagem de link, basta clicar. Nesse caso, esse arroz tipo 1 cozido, ele está linkado, né, ele está vinculado ao arroz branco aqui. Então, por isso que esse link está verde, porque existe um vínculo desse item, dessa tabela de itens, em relação aos dados da tabela de composição de alimentos. Aqui também na tabela de listagem de itens, observe que eu tenho uma quantidade aqui de massa em gramas, que eu posso estar colocando, que isso vai ser útil para calcular os dados nutricionais com base na massa de cada item, né. No caso aqui é 200 gramas, então aqui ele está calculando com base nessa massa de 200 gramas, todos esses componentes aqui, tá. Então por isso que aqui tem 200 gramas. Então certo, então essa é a forma de vincular um item da minha listagem de itens com os itens da tabela de composição de alimentos. Então eu tenho uma série de itens aqui que estão vinculados, alguns que estão vinculados. Então beleza, já que eu vinculei, então eu posso criar uma composição de itens. Para criar a composição de itens, basicamente você digita o item, no caso aqui já está aparecendo arroz branco, mas se eu digitar arroz branco, aqui ele já vai trazer os dados e a massa que está setada lá na tabela de listagem de itens. Ovo frito. O que mais? Eh, Salada de maionese. Um exemplo, filé de frango. Então, à medida que eu vou selecionando aqui e adicionando na composição, ele vai automaticamente calculando, e somando as informações nutricionais de de todos, né, para que no fim eu consiga ter um somatório. Então aqui vocês podem observar. Dando prosseguimento à criação da composição, você seleciona aqui qual é o tipo de composição, qual é o rótulo dela, no caso aqui seria uma refeição, e que você poderia colocar um valor, por exemplo, dessa refeição. Mas se aqui já tiver os valores dos itens todos, ele vai somando automaticamente, tá. Beleza, então após isso, basta eu clicar aqui na opção criar composição. Agora que eu criei essa composição, eu posso então aplicar essa composição em um dia específico, tá.
Como eu já tenho essa composição criada, eu não vou clicar aqui para criar. Então, agora basta eu vir em lista de composições, observar a composição que eu tenho criada, então eu vou clicar aqui nessa caixinha para selecionar e vou então adicionar ao calendário. Então, clico aqui, aqui aparece o calendário, no caso aqui do mês de agosto. Então, digamos que eu fosse eh criar esse cardápio para amanhã. Então, amanhã é dia 29, né, hoje é dia 28, dia 29. Então basta eu dar 2 cliques aqui, pronto, adicionei. Então, esse cardápio está aplicado para amanhã. Para me visualizar esse cardápio, basta eu clicar nessa caixinha aqui. Cliquei, e aqui ele me traz o cardápio do dia 29, sexta-feira, e aqui traz as informações nutricionais especificamente de cada item, e nessa coluna aqui, do arroz branco, no caso aqui da salada de maionese, do feijão carioca, e aqui do ovo frito, e aqui ele traz o somatório de todos, né. Se eu quiser aplicar esse mesmo cardápio para outro dia, basta eu clicar aqui e você seleciona a data, né. Aqui, posso, selecionar uma cor para que apareça lá naquele calendário lá, no caso lá tá verde, posso, por exemplo, colocar para rosa, por exemplo. Então aqui. Posso também fazer a impressão desse cardápio para deixar fixo em algum local, caso queira. Então basta clicar em exportar. Vou clicar aqui, ele vai te perguntar se você quer enviar por e-mail, não. Então após isso eu posso ir lá onde eu salvei, e aqui no caso estaria o cardápio da do dia 29. Observe que aqui só está a refeição, mas isso porque lá na hora de selecionar eu coloquei só refeição, mas eu posso também colocar para que tenha um lanche também. Vamos fazer isso. Deixa eu fechar aqui, fechar aqui. Então, beleza. Já que eu coloquei a refeição, vamos colocar o lanche aqui também. Então, o dia 29 também, 2 cliques. Pronto. Agora eu tenho a refeição e o lanche. Basta que eu clique aqui e aqui eu vou ter, ó, lanche aqui do mesmo jeito e aqui a refeição. Posso exportar para PDF. Aqui está impresso, em PDF, tá. Então é isso, pessoal. Essa é a forma de criar cardápios utilizando os dados da tabela de informação de composição de alimentos aqui no SICA. Então, até a próxima.